Paulo, quanto pelo aniversário da TV Assim, que comemora os 4 anos de existência. Hoje nós estamos com um personagem já conhecido aqui da TV Assim, já conhecido por vocês que acompanham o canal, e nós vamos falar justamente sobre a história da cidade de São Paulo, uma forma de homenageá-la nesse dia 25 de janeiro. Ele é o senhor Luiz Sérgio Carrara, fundador da República de Vila Mariana, e eu queria começar perguntando já sobre a cidade, né? Já que a gente está falando sobre a história, comemorar, como é que começou a cidade de São Paulo lá pelo século XVI? Tudo bom? Tudo bem, prazer em revê-lo. É o seguinte, no centro da cidade existia uma colina que era muito própria para a defesa, né? Então a gente tem que falar sobre a cidade de São Paulo, mais ou menos como a gente tem que falar sobre o Brasil. O Brasil tinha os índios e teve a invasão portuguesa. E na cidade de São Paulo tinham os índios que estavam sitiados na colina ali, alta, para se defender, e chegaram os portugueses pela Vila Mariana, passaram pela Vila Mariana. Isso é importante dizer, porque daqui a pouco a gente fala um pouco sobre a Vila Mariana. Mas São Paulo, diferente de outros sítios, né, tinha uma temperatura muito amena que veio até agora há pouco. Então vejam vocês os bairros de São Paulo. Higienópolis, que vem de higiene, a Floresta, logicamente, tinha muita árvore. Perdizes, logicamente, você encontrava perdiz em cada árvore. Aclimatação, que virou aclimação, Bela Vista, Pinheiros, todos esses bairros têm nomes que demonstram o clima maravilhoso de São Paulo. Água Branca, Cambuci, que tinha muitos cambucis, Paraíso, Liberdade, Saúde. Então, só pelos nomes dos bairros, dá para ver como é que era a cidade. Lá no centro, você tinha as ruas que homenageavam São Paulo. Por exemplo, Lava-Pés. Por quê? Porque quem chegava em São Paulo lavava os pés em respeito à cidade. E daí houve uma polêmica, há pouco tempo, houve uma polêmica sobre o túnel 9 de Julho, que houve um movimento para mudar o nome do túnel 9 de Julho, e eu fiz um répito ao Adriano Diogo, que defendia o novo nome, e aí eu fiz a pergunta para ele: se você me disser quem foi o quitandeiro da Rua da Quitanda, quando que abriu a quitanda e quando que fechou a quitanda, eu assino junto à mudança de nome. Porque, na verdade, você tem uma cidade, entende? Que, além do clima maravilhoso, tem um povo maravilhoso. Por exemplo, o Bexiga, né, que nós chamamos hoje de Bexiga, que era a Bela Vista. Primeiro, você teve os negros, que eram vendidos lá no Pix, no Largo do Pix, no Largo da Memória. Depois vieram os italianos, né? E depois vieram os nordestinos, e todos se entendem. Assim como você tem, assim, no Brás, você tem árabes que são sócios de judeus. Quer dizer, então, a cidade de São Paulo é uma cidade que acolhe a todos. Voltando para o bairro da Vila Mariana, como o senhor resumiria a história desse bairro tão importante para São Paulo? Olha, para falar da Vila Mariana, eu precisaria de umas 20 edições de entrevistas.
Mas eu tenho uma pessoa que colaborou comigo numa revista chamada Academia, e nós publicamos um verso inédito de Guilherme de Almeida, para mim, o melhor verso de Guilherme de Almeida, e ele define tudo que eu poderia falar em 20 entrevistas. Eu vou pedir licença para ser um pouco mais longo, porque isso aqui é um inédito da maior poesia que já foi feita por Guilherme de Almeida. A única inédita hoje, no ano 2000, e estamos em 2016. Então, eu fico, para encerrar, com a poesia do Guilherme de Almeida, chamada São Paulo do Verbo Dar, poesia inédita. Estamos dando a São Paulo ninguém dá. Se dele tudo recebe, o que é que se pode dar que não tenha sido dele? São Paulo do Verbo Dar. Desde quando? Desde sempre. Desde a areia de uma praia dada a uma onda de naufrágio, que em sua crista de espuma veio trazer João Ramalho. E São Paulo deu-lhe tudo. Santo André, Piratininga, deu-lhe os seus pés andarilhos, serra abaixo, serra acima, e deu-lhe 5.000 arcos e flor das flores da tribo, uma princesa Bartilha. São Paulo do Verbo Dar deu à Nóbrega a colina, ao colégio os curumis, a Anchieta, o galho de Pê e as areias de Peroíbe, e as Américas a glória do primeiro escrito poema nesta metade do mundo. São Paulo do Verbo Dar deu ao mapa indefinido de uma terra gigantesca uma raça de gigantes, e bravos desbravadores partiram aos quatro ventos, seu rastro se fez fronteiras, e de seus passos fecundos fugiram os horizontes, enquanto brotavam lavras, e vicejavam cidades, e povoavam-se desertos, minas de ouro e pedraria. São Paulo do Verbo Dar, certa tarde de setembro, deu a um príncipe regente uma colina e um riacho, verde pia batismal da terra recém-nascida. São Paulo do Verbo Dar, olhos fitos na distância, fugaz do tempo e do espaço, foi dando aos seus horizontes o estilizado debrum dos cafezais bem penteados, da serrilha cinzenta, do zinco das oficinas e a flora fuliginosa dos postes e chaminés, e a geometria atrevida de poliédrico perfil das cidades verticais. São Paulo do Verbo Dar, dar a São Paulo ilusão, pois se ele tudo nos deu, se ele nos deu até o próprio amor que lhe temos, seja o que for, o que a São Paulo se der, e onde, e quando, e como, e por quê, será tudo, será sempre, será só restituição. Tá, e o texto já fala tudo mesmo. Fala tudo. Muito obrigado, Luiz Sérgio Carrara. Lembrando que todas as nossas produções estão sempre, você pode conferir através do site tvasim.org.br ou através do nosso canal do YouTube.